Boa noite. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos ameaça aplicar mais impostos sobre produtos importados do Japão, da Coreia do Sul e de mais 12 países. E líderes das nações dos BRICS reagem contra a inclusão entre os alvos das sobretaxas americanas. Donald Trump critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E o Palácio do Planalto responde que o Brasil não aceita interferência de quem quer que seja. Um policial militar de São Paulo mata um marceneiro que tinha acabado de sair do trabalho. Um homem negro que se apressava para pegar o ônibus para casa. O primeiro semestre tem mais saques do que depósitos nas cadernetas de poupança. Nossos repórteres mostram os preparativos do Fluminense e dos outros clubes que iniciam amanhã as semifinais da Copa do Mundo. E aumentam os números de uma tragédia climática. Passam de 100 as mortes nas enchentes do estado americano do Texas. O Jornal Nacional está começando. Chega a 104 o número de mortos nas enchentes do estado americano do Texas. A dimensão da tragédia reacendeu a discussão sobre o sistema de prevenção para eventos climáticos extremos nos Estados Unidos. Em 2 horas, o rio subiu 9 metros. No escuro, no meio da madrugada, numa região em que o sinal de celular muitas vezes é fraco. Essa moradora diz que não recebeu mensagens da Defesa Civil, que às 2h30 da manhã começou a bater na porta dos vizinhos. Em volta do rio Guadalupe, há muitas colônias de férias. Uma delas só para meninos. No meio da madrugada, uma das cabanas foi carregada pelo rio com gente dentro. Wyndham Etheridge estava lá e conta que todos podiam ouvir os gritos de todo mundo. Ali, todos conseguiram se salvar. Um pouco mais acima ficava o Camp Mystic, que funciona há 100 anos. Havia 750 meninas hospedadas ali, de 7 a 12 anos de idade. Muitas delas dormiam longe dos pais pela primeira vez. O uso de celular é proibido. A ideia é fazer novas amigas, se conectar com a natureza. Só quem tem comunicação são os tutores, geralmente adolescentes que trabalham ali durante o verão. As meninas mais novas dormiam num alojamento a apenas 150 metros do rio. Às 2 da manhã, a água subiu tanto que bateu rapidamente no teto. Elas tiveram que fugir para uma região mais alta. O dono do acampamento tentou ajudar e acabou levado pela água. Os tutores adolescentes também. 27 jovens morreram. Entre elas, Sarah Marsh, de 8 anos de idade. Jane Hunt, de 9 anos, que frequentava o Camp Mystic pela primeira vez junto com 6 primas, que sobreviveram. O rio Guadalupe é um dos mais propensos a transbordar nos Estados Unidos. Depois da última enchente ali, há 8 anos, as autoridades discutiram se deveriam instalar um sistema de sirenes para alertar a população. O projeto foi visto como muito caro para o município. Recentemente, o presidente americano Donald Trump fez cortes no Serviço Nacional de Meteorologia. Na sexta-feira, enquanto a tragédia acontecia, assinou o novo orçamento, que fez cortes na prevenção das mudanças climáticas. Os cientistas dizem que isso vai ser cada vez mais perigoso. Na contramão dos Estados Unidos, a China já investe 10% de todo o produto interno bruto em obras de resiliência climática, como prevenção de enchentes. O senador democrata Chuck Schumer pediu hoje uma investigação para apurar se os cortes no Serviço Nacional de Meteorologia contribuíram para a tragédia. O senador republicano Ted Cruz, do Texas, disse que tem que haver um exame cuidadoso do que aconteceu para evitar perdas de vida no futuro. A porta-voz da Casa Branca rebateu as críticas, dizendo que na hora havia gente o suficiente trabalhando. As buscas por desaparecidos continuam. Essa senhora diz que viu uma família com um bebê ser carregada pela enxurrada. Diz que tem medo de encontrar os desaparecidos ao levantar os escombros do lugar onde mora. A passagem de um tufão deixou mais de 600 feridos hoje em Taiwan. 2 pessoas morreram.
A tempestade atingiu a costa oeste, que é a mais povoada. Os ventos chegaram a 220 quilômetros por hora. O tufão Danas segue agora para a China. No norte do Brasil, a cheia dos rios no Amazonas é um perigo para a saúde das pessoas. Um tapete de lixo se destaca sobre as águas em Manaus. É o acúmulo do que é descartado de maneira irregular. E tem de tudo: sacos plásticos, garrafas PET, isopor, cama. A prefeitura não vem quase que recolher esse material. Então os moradores sempre vão jogando e vai cada vez acumulando mais. Isso gera um problema e principalmente negócio de saúde. O infectologista Noaldo Lucena alerta que o contato com a água contaminada causa uma série de doenças. Diarreias que estão extremamente frequentes, a hepatite A, a leptospirose. E quais são as populações mais afetadas? Justamente as crianças, quer por brincarem nessas águas, quer por terem seu sistema imunológico ainda imaturo. E a população mais idosa. A dona Nancy, que mora nessa área alagada, já sente as consequências. A diarreia tem aparecido, porque a água, quando ela vem trazendo tudo, né? A Prefeitura de Manaus declarou que faz a coleta de lixo regularmente, que realiza campanhas de conscientização sobre o descarte de lixo e afirmou que equipes de saúde estão em contato com as famílias. Na região comercial da cidade, as galerias subterrâneas já transbordaram neste ponto. Manaus segue em alerta por causa da cheia e o Rio Negro, aqui na capital, permanece acima da cota de inundação severa. De acordo com o monitoramento, o nível da água está há 2 dias parado, em 29 metros e 5 centímetros. É provável, sim, que nos próximos dias o rio aqui na região metropolitana entre numa fase de estabilidade para começar, sim, a nova estiagem com descidas. No Rio Grande do Sul, o nível dos rios diminuiu mais um pouco, assim como o número de pessoas em abrigos. Na região sul, a Lagoa dos Patos está abaixo da cota de inundação. E em Porto Alegre não há mais desabrigados por causa da chuva, mas ainda são mais de 500 pessoas fora de casa em todo o estado. A região mais afetada ainda é a fronteira oeste. Vamos ver a previsão do tempo. Eliana, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, e para você. Amanhã tem previsão de chuva fraca em Porto Alegre e Manaus. Possibilidade de chover forte no norte de Roraima, no litoral do Maranhão e do Rio Grande do Norte a Alagoas. Em Boa Vista, Natal e João Pessoa, 25 milímetros. Em Maceió e São Luís, 30. No Recife, 40. Volumes que podem causar problemas. Já em grande parte do país, o ar seco predomina. Índices de umidade abaixo de 30% ou 20%. Beber mais água ajuda, até porque esquenta à tarde. 34 graus em Teresina e Porto Velho. Em Palmas, 32, em Cuiabá, 31. 27 em Campo Grande e Goiânia. Em Brasília, 26, em Belo Horizonte, 24 graus. No Sudeste e no Centro-Oeste, o dia começa frio. Tem até risco de geada na divisa de São Paulo com Minas Gerais e de São Paulo com o Paraná. Também na Serra Catarinense. No sul do Rio Grande do Sul, chance de nevoeiro. De Florianópolis ao Rio de Janeiro também. A visibilidade pode ficar menor do que 1 quilômetro, inclusive nos aeroportos. A névoa tende a cobrir Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, que amanhecem com mínimas de 5 a 11 graus. Depois, máximas de 20 a 26, todas sem expectativa de chuva. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. E a seguir, o caso do PM que matou um marceneiro em São Paulo. Um policial militar de São Paulo matou um trabalhador que tinha acabado de encerrar o expediente na última sexta-feira. Guilherme Dias Santos tinha 26 anos e trabalhava como marceneiro nesta fábrica há 3 anos. Na sexta-feira, ele postou a foto do relógio de ponto que marcava 10h28 da noite e mandou uma mensagem para a mulher dizendo: "Estou indo embora". Saiu da empresa com os colegas de trabalho e foi em direção ao ponto de ônibus. Perto dali, imagens de uma câmera de segurança registraram 2 homens fugindo depois de tentar roubar uma moto nesta avenida, na zona sul de São Paulo.
A vítima do assalto era o policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, que estava de folga. Os criminosos fugiram e deixaram a moto caída no meio da rua. O policial correu e atirou em direção aos bandidos. Voltou e permaneceu ali. 7 minutos depois, às 10h35, o marceneiro Guilherme e 2 colegas chegaram na avenida. Eles correm para pegar o ônibus. O PM Fábio, que tinha acabado de sofrer a tentativa de assalto, observa e vai em direção a eles. Em seguida, dá para ouvir um barulho parecido com um tiro. Guilherme caiu, baleado na cabeça. Ele morreu na hora. Uma mulher que estava no ponto de ônibus foi atingida de raspão. Ao lado do corpo do marceneiro, a polícia encontrou a carteira, o celular, remédios, a Bíblia e a marmita dele. Na delegacia, o PM diz que voltava para casa quando foi cercado por homens armados em motos que queriam roubar a moto dele. O policial contou que reagiu e atingiu um dos assaltantes. Mas depois de ouvir testemunhas e analisar imagens das câmeras de segurança, investigadores concluíram que o PM mentiu. O policial havia atirado em Guilherme, que não tinha nenhuma relação com a tentativa de assalto. O corpo de Guilherme foi enterrado ontem. Stephanie, mulher dele, está inconsolável. O policial nem fez o trabalho de parar para ver. Um jovem negro preto estava correndo para poder pegar o ônibus, atirou. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Um dos colegas de trabalho de Guilherme chegou a ser preso como suspeito da tentativa de assalto. Ele foi levado para a delegacia e liberado horas depois. A Polícia Civil autuou o PM Fábio em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou uma fiança de R$ 6.500 e vai responder ao processo em liberdade. O Departamento de Homicídios investiga o crime. No interrogatório, o PM ficou em silêncio. O coronel Emerson Macera, porta-voz da PM, disse que o policial foi afastado das atividades operacionais. Até o final desse processo, ele fica em funções administrativas aguardando para verificar qual vai ser a conclusão da justiça. Um erro que causou uma tragédia muito grande e nós vamos verificar por que esse erro foi cometido. Essa vai ser a nossa a partir de agora. A mulher de Guilherme contou que eles tinham viagem marcada para o mês que vem. Iam comemorar 2 anos de casados. A gente tinha planos de reformar a casa. É um homem de Deus, um bom filho, um bom esposo, nunca se envolveu com nada. Era do serviço para casa, de casa para a igreja e da igreja para o serviço. Era sempre assim. A defesa do policial disse que vai aguardar o andamento das investigações antes de se pronunciar. Estradas próximas dos campos de café no estado do Espírito Santo estão mais perigosas nesses meses de colheita. Paisagem encoberta. Alguns dias estão começando assim em municípios da zona rural do Espírito Santo. Para quem vai pegar a estrada, fica perigoso. Dá para ver nada lá no asfalto, nada. Você não consegue enxergar nem a 10 metros de distância do carro, né? Esse período do ano é mais comum ter neblina, quando o ar fica mais úmido e denso. E essa é uma condição que dificulta a dissipação de uma fumaça gerada em muitas fazendas de café do estado. Depois de Minas Gerais, o Espírito Santo é o estado que mais produz café no Brasil. E pela expectativa do governo estadual, esse ano deve bater um recorde. Colher pelo menos 16 milhões de sacas. Mas tem mais café, também tem mais fumaça. Porque até o café chegar quentinho aqui na xícara, ele passa por algumas etapas de produção. Em uma delas, muitos agricultores usam fogo. Depois de colher o café, tem que secar os grãos. Pode ser assim, no terreiro, exposto ao tempo, mas também há essas máquinas, os secadores. Eles são abastecidos com lenhas ou com a palha do café. Dessa queima vem a fumaça. Tem tanto secador na área que eles só podem funcionar se tiverem uma licença. E tem regras. À noite, né, não é permitido estar usando a queima de palha. E tem outras restrições, né? O secador que está próximo, muito próximo às residências, também não pode estar usando palha. Também muito próximo às rodovias estaduais, federais, né? Também não pode estar usando a queima da palha de café para secar o café. O mais recomendado é queimar a lenha. Ela gera menos fumaça, mas não é qualquer lenha. Ela não pode
de desmatamento. A lenha é o material mais utilizado e o mais recomendado. Entretanto, a gente tem que verificar duas situações. A primeira é que a lenha tem que estar seca, coberta ou por um galpão ou uma lona. E segundo, a lenha tem que ser registrada. Você tira esse certificado no IDAF todo ano. A punição para quem não obedece pode ser advertência, multa e até interdição da máquina. O Wellington usa o secador dentro das normas. A fumaça gerada pela palha, junto com o orvalho, gera risco à população e acidentes na pista. Nós seguimos a legislação, nós seguimos utilizando somente lenha seca para secar o nosso café. A colheita do café ainda vai durar alguns meses. E mesmo com a fiscalização das prefeituras nas fazendas, perto das plantações, é bom o motorista ter mais cuidado. Neblina, fumaça e amanheceu um dia frio e sem vento, né? Então a neblina acumulou. Mas tá bem perigoso de andar. No primeiro semestre deste ano, as cadernetas de poupança perderam quase 50 bilhões de reais em aplicações. Sempre que as dívidas apertam, a Ana recorre à única reserva que ela tem, a poupança. Não guardo muito, mas o pouco que tem dá para suprir. Na necessidade. Na necessidade. A poupança é o investimento preferido da população. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, no ano passado, cerca de 23% dos investidores do país aplicaram dinheiro nela. 32 milhões de pessoas investiram exclusivamente na poupança. A aplicação está rendendo 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, o que dá hoje 0,67% ao mês. No mês passado, os brasileiros depositaram 2 bilhões e 100 milhões de reais a mais do que sacaram. Mas no balanço do ano, saiu mais dinheiro do que entrou na aplicação. De janeiro a junho, os depósitos somaram 2 trilhões e 70 bilhões de reais, um dinheirão. Mas os saques foram ainda maiores, 2 trilhões e 120 bilhões de reais, um saldo negativo de 49 bilhões e 640 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, essa diferença ficou em cerca de 3 bilhões negativos. A última vez que o Brasil teve um saldo positivo entre saques e depósitos, no primeiro semestre, foi em 2020. O dinheiro da poupança também funciona como um termômetro de como anda a saúde financeira do brasileiro. Segundo economistas, o aumento dos saques pode indicar que as famílias estão mais endividadas. Com a taxa de juros mais alta, as pessoas, quando elas buscam crédito para comprar uma casa, um apartamento, um carro, né, elas acabam tendo um custo maior para a contratação desse crédito por conta da taxa de juros mais elevada, né? Então, encarece o crédito para as pessoas estão ficando mais endividadas e aí, portanto, reduzem, né, o recurso que elas têm em poupança, ou seja, elas começam a despoupar. A inadimplência das pessoas físicas subiu de 5,3% em dezembro para 6,1% em maio, de acordo com o Banco Central. O economista também destaca outros motivos para a saída de dinheiro da poupança. A gente tem visto muito recurso sendo movido para né, tem pagado um retorno um pouquinho mais alto do que a poupança, com um risco semelhante ao da poupança. Seu Zeferino faz de tudo para não mexer no dinheiro da poupança. Na hora do aperto, eu sei aonde eu tenho. É na poupança? É na poupança, porque quem guarda sempre tem. A seguir, Donald Trump ameaça com mais impostos produtos de uma série de países. O presidente americano Donald Trump reacendeu a guerra das tarifas comerciais e ameaçou taxar importações de 14 países. A Casa Branca despachou cartas com as novas taxas. Donald Trump publicou nas redes sociais. As primeiras foram para o presidente da Coreia do Sul e para o primeiro-ministro do Japão. O presidente americano ameaçou impor tarifas de 25% a todas as importações desses países se não chegarem a um acordo. Trump também enviou cartas aos líderes de outras 12 nações. Alertou que pode aplicar taxas de 25% a 40%. Em todas as mensagens, ele escreveu:
Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, a depender da relação com o seu país. No dia 2 de abril, Trump anunciou tarifas de 10% para todos os países e taxas extras para, segundo ele, corrigir desequilíbrios comerciais. Essas tarifas adicionais foram suspensas porque o presidente deu 3 meses para os países negociarem com o governo dele. O prazo terminaria nesta quarta-feira. Hoje, Trump deu mais tempo. Os países vão ter até 1º de agosto para dialogar e evitar as taxas anunciadas hoje. Ontem, o presidente americano ameaçou impor tarifas a países que se aproximarem do BRICS, o bloco formado por 11 nações em desenvolvimento, entre elas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No fim da noite de domingo, Trump postou nas redes sociais: qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS será cobrado uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções. Horas antes, os países do BRICS tinham divulgado um comunicado conjunto na cúpula no Rio de Janeiro. O texto mostrou preocupação com o que chamaram de aumento indiscriminado e unilateral das tarifas no mundo. Também incentivou o uso de moedas locais nas transações entre os integrantes do BRICS. Donald Trump já tinha ameaçado taxar o bloco se adotasse outras moedas como alternativa ao dólar. Hoje, uma autoridade da Casa Branca me explicou que as tarifas aos países do BRICS e aliados vão depender dos próximos passos do grupo. Perguntei à porta-voz da Casa Branca se Trump acredita que o BRICS esteja se fortalecendo e isolando os Estados Unidos. O presidente estava acompanhando a cúpula. Ele está monitorando de perto, por isso fez aquela publicação. Ele não acha que os países do BRICS estão se fortalecendo. Ele apenas entende que esses países estão tentando enfraquecer os interesses dos Estados Unidos. E isso não é aceitável para ele. Não importa o quão forte ou fraco o país seja. As bolsas americanas e o principal índice da Bolsa Brasileira tiveram um dia de quedas. A cotação do dólar subiu para R$ 5,48. A ameaça de Donald Trump dominou as discussões no encerramento da cúpula do BRICS no Rio. Na reunião oficial, a agenda era outra. Mas nos bastidores, a ameaça de Donald Trump movimentou a diplomacia do BRICS. A primeira reação veio de Pequim. Lá, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a China é contra o uso de tarifas como ferramenta de coerção e pressão. E completou dizendo: as guerras comercial e tarifária não têm vencedores e o protecionismo não é o caminho a seguir. A Rússia defendeu o BRICS. O porta-voz do Kremlin afirmou que o grupo tem uma visão de mundo comum sobre como cooperar e que essa cooperação nunca será dirigida contra nenhum outro país. A África do Sul também reagiu, dizendo que o BRICS representa o esforço por um multilateralismo reformado, nada mais. A primeira autoridade a se manifestar no Brasil foi o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Geraldo Alckmin. Ele defendeu o diálogo com os Estados Unidos. O que nós defendemos é avançar no diálogo, como está sendo feito, e buscar mais alternativas para fortalecer o comércio exterior recíproco. Os Estados Unidos só tem a ganhar com o Brasil. Nós somos um parceiro muito importante. E os Estados Unidos também é um parceiro importante, é o maior investidor no Brasil. O presidente Lula disse que na reunião do BRICS, os países não deram nenhuma importância para o assunto. Mas ao final do encontro, ele reagiu à ameaça de Donald Trump. Um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono
do seu nariz. O presidente voltou a criticar a ONU pela incapacidade na solução dos principais conflitos armados da atualidade. Disse que o órgão perdeu credibilidade e não toma decisões sobre o fim das guerras, está envolvido nelas. O próximo a presidir o BRICS vai ser a Índia, considerado no grupo o país mais próximo do Brasil. Os dois países são candidatos a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Também são dois membros democráticos em um grupo que agora é composto por uma maioria de regimes autoritários. Na mesa de reuniões, os líderes encerraram o encontro debatendo a cooperação nas áreas do clima e da saúde. Os 11 países vão incentivar parcerias para combater as doenças socialmente determinadas, também chamadas de doenças da pobreza, como a tuberculose, a dengue e a doença de Chagas, que afetam principalmente os países em desenvolvimento. O objetivo é aumentar a pesquisa e a produção de vacinas e medicamentos. Na área de financiamento climático, o Brasil conseguiu incluir no documento uma referência ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, uma das principais propostas brasileiras para a COP30, que vai ser realizada em novembro em Belém. O documento diz que a iniciativa vai ser capaz de mobilizar financiamento de longo prazo para a conservação de florestas em pé. O BRICS cobra as nações desenvolvidas para que financiem a adaptação às mudanças climáticas nos países mais pobres. Segundo Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a pauta do meio ambiente foi o principal avanço conquistado pelos negociadores brasileiros. Os avanços da declaração ficaram ofuscados pelo posicionamento do Brasil e outros países em alinhamento a ditaduras que hoje fazem guerras e promovem terrorismo e ameaças nucleares no mundo inteiro. O meio ambiente é a única pauta que o Brasil pode se destacar justamente por ser reconhecidamente um líder na geopolítica ambiental no mundo inteiro, ter a maior parte da Amazônia no seu território e ser sede da COP30 agora em novembro. Fora isso, das outras pautas que fizeram parte do BRICS, não houve avanços significativos. Cobrar os países desenvolvidos, conduzir as negociações e receber milhares de convidados. O mundo todo volta a estar de olho no Brasil em novembro, na COP30. Uma outra postagem do presidente americano numa rede social motivou uma resposta do Palácio do Planalto. Donald Trump afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma caça às bruxas no julgamento por tentativa de golpe de Estado. Foi a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos fez um comentário direto sobre as ações judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Donald Trump disse em um post numa rede social que Bolsonaro é alvo de perseguição. Sem mencionar diretamente as ações judiciais contra o ex-presidente, escreveu que o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento dado a Bolsonaro, que, segundo Trump, não é culpado de nada. O presidente americano disse ainda que vai acompanhar muito de perto essa caça às bruxas contra Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O TSE entendeu que a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, teve uso eleitoral. Na ocasião, Bolsonaro determinou que o encontro fosse transmitido pela TV oficial do governo e fez afirmações sem provas contra o sistema eleitoral brasileiro. Em depoimento no dia 10 de junho aos ministros da primeira turma do STF, o ex-presidente admitiu que nunca teve provas de que tenha havido fraude nas eleições. Bolsonaro também é réu em uma ação no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado em 2022. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro chefiou uma organização criminosa com um projeto autoritário que planejou impedir que o presidente eleito, Lula, assumisse o poder. No mesmo depoimento do dia 10 de junho, Bolsonaro admitiu ter discutido com ministros militares alternativas, segundo ele, constitucionais, para contestar o resultado das eleições, mas negou as principais acusações e afirmou que não teve qualquer envolvimento com planos ilegais. Ainda não há data para a conclusão do julgamento no STF. Em uma rede social, Bolsonaro agradeceu a mensagem de Trump,
a quem se referiu como ilustre presidente e amigo, e que o americano passou por algo semelhante nos Estados Unidos, tendo sido também, segundo Bolsonaro, implacavelmente perseguido. O Palácio do Planalto reagiu ao post de Trump. Em uma nota assinada pelo presidente Lula, o governo brasileiro afirmou que a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Afirmou que o país é soberano, que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja, que o Brasil possui instituições sólidas e independentes, que ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Pouco depois, durante a entrevista coletiva de encerramento do encontro do BRICS, no Rio, o presidente Lula respondeu a uma pergunta sobre o post do presidente americano. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e na nossa. O STF não se manifestou sobre a publicação de Donald Trump. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também pediu, em 2023, a abertura de processo contra Donald Trump para investigar a responsabilidade dele em atos contra a democracia, como a invasão do Congresso americano e por não aceitar o resultado das eleições quando foi derrotado por Joe Biden. Em novembro do ano passado, esse e outros processos contra Trump foram arquivados porque a legislação americana não permite que presidentes, no exercício da função, respondam a processos judiciais. O jurista Gustavo Sampaio aponta diferenças entre as legislações sobre ataques à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Se fossem aplicáveis as leis brasileiras nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump hoje não seria presidente da República, porque certamente ele teria sido acusado de crime contra a democracia, teria sido processado e julgado e possivelmente condenado. Como ele escapou ileso da persecução penal, ele quer criticar um país que não permite o mesmo desfecho e que, preservando a autoridade da sua lei penal, pune quem age contra a democracia. É mais uma vez um discurso populista, uma narrativa, uma retórica populista de quem despreza o Estado democrático de direito e defende um modelo centralizador, um modelo autoritário de governança que não coincide com as expectativas democráticas do mundo ocidental livre. A seguir, a Copa do Mundo de Clubes. Os preparativos do Fluminense para a semifinal de amanhã. Nesta última semana de competição, a Copa do Mundo de Clubes tem 4 times de 4 países disputando o direito de sonhar com a finalíssima de domingo. E a semifinal de quarta-feira vai ser um clássico europeu, em que o francês Mbappé, do Real Madrid, vai enfrentar pela primeira vez o ex-clube dele, o PSG. Ô, João. Amanhã a Globo mostra Fluminense e Chelsea a partir das 3h40 da tarde, hora de Brasília. Na quarta-feira, no mesmo horário, tem PSG e Real Madrid. O Globoplay também mostra os 2 jogos de graça. E o João botou muita responsabilidade nos ombros do Renato e da turma dele. O Jornal da Globo é depois da Central da Copa. Boa noite. Boa noite, até amanhã.